E aí, querido Levita, tudo bem? Eu espero que esteja, porque está começando o sexto episódio do nosso Café com Levitas. E aí, chegamos ao sexto episódio do nosso Café com Levitas. Hoje falando sobre Levitas Aspiras. É isso aí mesmo, no mesmo clima aí de tropa de elite, que já tá velho já, mas vamos lá. Vamos falar dos aspirantes ao ministério levítico. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia, você Levita. Você tem Bíblia, Levita? Tem que ter Bíblia e tem que usar, por favor. Então abra aí em Êxodo capítulo 31. É Êxodo, não é Exodo, não, nem Exodó, viu, Levita? Vamos aprender e vamos... Tem Levita aí que eu vou te falar, mas vamos lá. 31, versículo 2 ao versículo 4, diz assim: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. Então, é o seguinte, aqui Deus indica Bezalel a Moisés para poder ajudar lá na construção do tabernáculo. Então é interessante que nós podemos ver aqui, ó, enchido o Espírito de Deus. Olha só, cheio do Espírito de Deus. E depois dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Oh, meu Pai, tomara que um dia a gente chegue a este nível de músicos, de levitas cheios do Espírito de Deus, mas que consiga também ter destreza, habilidade e plena capacidade artística. Mas aí a gente quer falar, eu vou falar hoje sobre a questão assim dos levitas, dos aspirantes ao ministério de louvor na igreja. Quais são os requisitos? Além de ser cheio do Espírito Santo, além de ter destreza com seu instrumento, com o canto, que mais nós podemos requisitar destas pessoas? Então vamos lá, a primeira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: ser cristão verdadeiro. Oh, grande novidade! Mas é verdade. E ser cristão verdadeiro envolve ter um bom testemunho, porque não adianta você ter um bom levita, ter um bom músico, ter um bom guitarrista, um ótimo baixista na sua igreja, mas o cara dá um péssimo testemunho na rua. Ou seja, não dá testemunho nenhum. E acaba envergonhando o nome de Cristo, envergonhando o nome da igreja e envergonhando o nome do seu ministério. E de repente você tá do lado dele, né? E aí, o cara tá ali perto de você, vai achar que você também é um escarnecedor. É isso aí, queima seu filme, mano. Você que é líder aí, fica esperto aí com quem você vai colocar no ministério de louvor da tua igreja. Mais uma coisa. Essa aí eu não botei em ordem não, tá? Botei em ordem não. Estar frequentando a igreja há um bom tempo. Principalmente os camaradinhas que vêm de fora. Eu lembro de uma sátira, de uma charge que eu vi, um camarada chegando assim com o case da guitarra, assim, e chegando: pastor, fiquei sabendo que tem vaga para guitarrista aqui. Mas só falando de guitarrista hoje, né? Vamos lá. Pastor, fiquei sabendo que tem vaga para violonista aqui. E o case do cara era em formato de um tridente. Pensa bem no esquema, hein? Então, camarada que vem de fora principalmente, por exemplo, o cara vem de fora, ele fica sabendo que a igreja lá investe bem em música, investe em instrumento, investe um monte de coisa, fica sabendo, a igreja Assembleia de Deus ali daqui da cidade, aqui do bairro, tá investindo bastante, fiquei sabendo que compraram equipamentos novos e um monte de coisa, o pastor tá pagando conservatório, tô indo pra lá. E nem querem entrar na visão da igreja. E chega lá querendo, não, porque eu sou músico, tal, de repente o cara é até bom e tudo mais. Aí os músicos da igreja ficam assim, polvorosa, né? Porque, poxa, a gente tava precisando tanto de um tecladista, nós estávamos orando e pedindo a Deus e veio o teu tecladista. Aleluia! Aí chega o tecladista lá e o camarada não tá nem aí pra visão da igreja. Ele só foi lá interessado
em música, foi interessado lá em equipamento, foi interessado lá em investimento que a igreja dá, mas não em adorar ao Senhor, em somar ao ministério. Então, eu acredito que tem que ter um tempo provando o camarada. E a melhor maneira de se provar um levita é colocá-lo no banco. Eu já vi muito levita que quando tá lá no palco, né? Tá lá no púlpito, ele adora aquela beleza. Que é isso, rapaz? Ele canta, ele exalta, ele louva, ele levanta as mãos, ele pula, faz de tudo. Quando tá no banco, cruza os braços. Então fique esperto. A melhor forma de se provar um levita é colocá-lo no banco. Se ele for levita mesmo, ele vai louvar do mesmo jeito, cara. Então está frequentando há um bom tempo. Deixa o camarada no banquinho um pouquinho. Se ele se manter firme e forte ali, com certeza há uma grande probabilidade de ser alguém mandado por Deus. Batizado, obviamente, salvo algumas exceções, por exemplo, de pré-adolescentes, de crianças. Eu tenho um grupo de crianças lá na igreja, poxa, criança de 8, 9 anos, adolescente lá de 12 anos, que ainda precisa amadurecer para tomar uma decisão para se batizar. Agora cavalo velho já, 20, 30 anos, tá na igreja já tem tempo, já não se decide batizar, vai pra fora, meu. Frequentador assíduo da igreja. É isso aí. Tem músico que só vai no domingo. Nossa igreja não tem isso não. Será que é só na minha? Então tá. Tem músico que só vai no domingo ou só vai na Santa Ceia. Ou vai em dia de festa. Ou então ele vai no domingo e falta 3. Fica ligado com isso aí. O mesmo comprometimento que ele tem em ir à igreja vai ser o comprometimento dele de ir às reuniões, de ir aos ensaios, tá? E, obviamente, continuar frequentando o culto. Mais uma coisa. Participante das atividades da igreja. Não adianta o cara só ir no culto, ir lá, chega lá às 7h30, chega atrasado e sai antes da bênção apostólica, mas ele não participa de nada da atividade na igreja. A igreja está numa construção, estou falando sempre de construção, porque a minha igreja está em construção de um novo templo. O camarada nunca pode contar com ele. Tem alguma atividade extra que não envolva a música na igreja, o camarada nunca está. Mais uma coisa, estar frequentando as reuniões e ensaios antes de estrear, entre aspas, né? Poxa, o cara você viu que ele é um cristão verdadeiro, né? Pelo menos parece ser um cristão verdadeiro. Tá lá um tempo na igreja, batizado. Começa a colocar ele pra ensaiar. Ó, irmão, você vai começar a ensaiar com a gente pra você se envolver no grupo, conhecer as canções. E aí, daqui a um tempo, você vai começar a tocar nos cultos. Começa a colocar ele no culto de oração, num culto assim no meio de semana, na escola bíblica dominical, num culto de domingo matinal. Que aí o cara, né, ele baixa a bolinha. Se o cara tiver humildade mesmo, ele vai tocar com o mesmo vigor. Pode ser num culto de oração que seja, entendeu? Não que seja um culto de menos importância, mas para alguns levitas isso aí é um culto de menor importância. Então fique esperto com os camaradas desses. Então coloca ele para ensaiar, vai ver se a pontualidade para os ensaios, para as reuniões, a frequência dele, tudo aí é questão de ir provando o camarada. Submissão. Perceber se o cara é submisso, faz uns testezinhos com ele. Irmão, eu quero que você coloque seu instrumento hoje bem baixinho. Mas assim, você não sei o que. Começar a reclamar muito, começar a ficar discutindo muito. Os camaradas que ficam assim, é lobo. É lobo, viu? Não é ovelha, não. Fica esperto com os lobos. Principalmente na área artística, na área de dança, na área de louvor. Fique esperto com os lobos. Lobo tem de monte. Nós precisamos e queremos nas nossas igrejas ovelha. Principalmente nos ministérios de louvor. Não? Outra coisa, gente. Músico compromissado com a música.
Além de ser compromissado com Deus, ser compromissado com a igreja, compromissado com a música. Pelo amor de Deus, me ajuda, gente. Músico que estuda, músico que invista em instrumentos, músico que invista em sabedoria. Tá complicado, viu? Camarada só pega no instrumento quando vai no ensaio ou quando vai tocar na igreja. Pula fora disso, gente. Às vezes é melhor fazer um voz e violão só. É melhor. Você vai ter menos estresse, menos trabalho. Testado para depois não se decepcionar. Fique esperto com isso aí, olha só. Já vi muitos casos de chegar e falar assim, nós vamos colocar o irmãozinho ali para cantar. Aí não faz um teste com ele, coloca lá, põe ele no bolo lá. Põe ele no bolo do vocal lá. Aí passa 3 semanas, o irmão começa a fazer aquelas coisas muito loucas lá no vocal, porque ele não tem dom para isto. Ele não tem destreza no canto, como lemos lá em Êxodo. E aí o líder fica naquele impasse. Poxa, se eu tirar ele agora, ele vai ficar magoado. Ele vai ficar triste. E eu já vi muita gente ficar anos e anos e anos dentro do Ministério de Louvor sem nenhum dom para isso. Então, pensa bem antes de colocar, cara. Porque depois para tirar fica difícil. Depois para tirar, você já mexeu com o emocional da pessoa, a pessoa já tá lá feliz. Nossa, alcancei o meu sonho de estar no Ministério de Louvor. Aí daqui a pouco você vai lá e tem que cortar. E às vezes a pessoa até sai da igreja, fica com raiva, entendeu? Porque você não pensou antes de colocar. Então analise bem antes de colocar. Vamos lá. Músico obediente às normas da igreja. Isso aí é óbvio. Um músico que consegue se adequar à visão da igreja. Porque se ele não conseguir se adequar à visão da igreja, vai para outra, cara. Vai para outra ou então fica no banco. Porque ali você tem que se adequar à visão do que o pastor te deu, que o líder do Ministério de Louvor que Deus concedeu a ele. Senão, só vai lá tá estragando e impedindo o mover do Espírito Santo sobre a sua vida e sobre a vida do Ministério de Louvor. Certo? Músico, obviamente, aí entra músico dizimista, músico que frequenta bem a igreja, já falei sobre isso. Músico que toma cuidado com as suas vestes. Nós vamos ter um Café com Levitas falando só sobre isso. Mas, poxa, se a igreja lá fala o seguinte, aqui é obrigatório o uso de bermuda. Os homens têm que usar bermuda e boné para ministrar o louvor. O camarada tem que se adequar a isso, as mulheres aqui têm que usar saião e a saia tem que andar arrastando durante pelo menos 2 metros aí no chão. A senhora tem que se adequar. Ou então fala, não, pra mim não dá, vou ficar no banco. Beleza? E outras normas. Falar outra coisa, sobre participações especiais. Já aconteceu o caso? A gente tem alguma coisa especial na igreja e às vezes eu precisar de um músico que toque um instrumento específico e aí eu colocar ele, um músico de outra igreja. Cara, mas tem que tomar muito cuidado com isso, porque você chamar ele pra tocar num culto normal de domingo, ali do nada, sem nenhum motivo. Outra coisa, você vai chamar o cara, você conhece como é que tá a vida dele, sabe se o pastor dele tá autorizando, o seu líder do ministério tá autorizando, o seu pastor está autorizando, então fique esperto, tá? Não adianta colocar, vamos colocar ele porque ele é bom, é complicado, entendeu? E outra coisa, tome cuidado, por quê? Porque de repente você tá colocando, vai tirar o seu baixista para colocar um baixista de fora. Isso aí tem que ser meticulosamente analisado antes, para que você não magoe o seu baixista, não fique um clima ruim dentro do grupo e que haja um consenso entre o grupo. Olha, nós vamos colocar esse irmão, algo especial, é uma gravação, alguma coisa assim. Pense bem. Bom, pessoal, é só tudo isso. Muito obrigado por ter assistido mais um Café com Levitas. Semana que vem tem mais. Você pode me achar lá no Facebook, facebook.com/wallace.adriele. Wallace com 2 L's, Adriele também com 2 L's. @Wallace Levita no Twitter, é isso mesmo. No ESC,
Wallace Levita 1. E cafécomlevitas@gmail.com. Você pode mandar sugestões, pedir informações, convites ou qualquer outra coisa lá pra gente trocar uma ideia. Beleza? Até semana que vem, que Deus te abençoe e até mais um Café com Levitas, o Café com Levitas capítulo 7, na semana que vem. É isso mesmo. Deus abençoe você e o seu ministério. Até mais. Tchau.